Há mais de 50 anos, a Gráfica São José transforma ideias em soluções gráficas de alta qualidade. Trabalhamos com agilidade, compromisso e tecnologia de ponta para atender pequenos negócios e grandes empresas. Porque cada detalhe é importante. Gráfica São José, excelência e tradição em que você pode confiar. Estamos ao vivo? Fala, gestores e gestoras, muito boa noite. Eu, particularmente, estava aqui morrendo de saudade de um programa ao vivo, eu aqui do lado da bancada como host. E eu quero falar para você hoje que esse programa está espetacular. Tanto para você, empresário, quanto para você, pessoa física. É um assunto muito relevante. Como você acompanhou lá atrás, quando o Caio esteve aqui com a gente, nós colocamos essa missão. De uma vez por mês, o Caio está aqui trazendo algum assunto relacionado à contabilidade, algo que impacte na sua empresa, nos seus colaboradores e por aí vai. Mas antes disso, eu queria começar já agradecendo os nossos patrocinadores, que Guaranita Cibal, Gráfica São José do Itamonte, B3 Mídias e Civan Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho. São essas empresas que apoiam esse programa, ou seja, que elas tiram dinheiro do bolso, investem acreditando no empresariado, acreditando no empreendedorismo. Então, como o Wanderson deixou lá atrás, que eu achei muito interessante, uma deixa, você que é empresário, que é empreendedor, que quer apoiar essa ideia, bora, chama a gente aí no chat, vamos conversar que o seu nome vai ser colocado como alguém que está impulsionando o empreendedorismo, impulsionando o empresariado. E para começar esse programa que está incrível, que para mim vai ser uma grande lição, eu estou até aqui com o meu celular para a gente seguir as perguntas. Pode ser que a gente faça algo, mudando algo, algumas perguntas. E quero deixar o convite para você também no chat. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não percam a oportunidade de jogar isso agora. Combinado? Então nós estamos recebendo aqui hoje, nessa bancada, Caio Mendes e Gabriel Carvalho. Muito boa noite, dupla. Sejam bem-vindos. Bora papiar bastante? Bora. O que o público pode esperar dessa conversa? Bom, pessoal, você que está aí nos assistindo, a gente vai tratar sobre a reforma previdenciária de 2019.
Primeiro gostaria de agradecer ao Gustavo, aqui o nosso querido amigo Gabriel, né, que é o advogado previdenciário. Ele vai trazer um pouco, vai tirar algumas dúvidas e trazer toda a relação da reforma previdenciária hoje no Brasil, que impacta não só quem recolhia INSS antes da reforma, como para quem recolhe a partir de 2019. Bora lá? Primeiramente, agradecer o convite, Gustavo, o pessoal aqui do Ita na Rede. Agradecer meu amigo Caio pelo convite também. Prazer estar aqui. Espero poder voltar mais vezes também. Certeza. Agora que eu falei, né, uma vez por mês o Caio vai estar aqui. Se tiver outros assuntos que você possa agregar, com certeza, é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Tá? E fique ligado que esse conteúdo, como eu já falei e repito, para a gente deixar isso cravado, ele vai ser direcionado também para o empresário, para o empreendedor. Então, nós vamos ter esses dois polos hoje, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então já aproveita, papel e caneta na mão, desliga um pouquinho do mundo agora e foca nesse programa, foca nesse assunto. Que para você hoje pode não ser importante, mas como a maioria do brasileiro, espera aposentar um dia, né? Sim. Então é muito importante esse quadro aqui. Bora? Bom, para começar, a primeira pergunta aqui que foi elaborada, para a gente entrar nesse tema, o que foi a reforma previdenciária de 2019? Em particular, eu, Gustavo, como falei, sou leigo desse tema ainda. Eu não imaginava que foi lá em 2019, para mim era algo mais recente. Mas foi tipo um período antes pandemia, antes pandemia ainda, né? Sim. Foi antes da pandemia. Então o que foi essa reforma previdenciária de 2019? A reforma foi uma mudança importante, grande, que ocorreu em novembro de 2019, mas ela já vinha sendo trabalhada há alguns anos. Uma mudança em várias questões. Tempo de contribuição para a pessoa aposentar, idade mínima e algo também que não é muito falado, que é o cálculo dos benefícios. Antigamente as pessoas tinham um cálculo para aposentar, hoje elas têm outro que, assim como as regras da reforma, deu uma piorada no valor das aposentadorias das pessoas. O objetivo dessa reforma ele foi equilibrar o sistema financeiro, o sistema previdenciário. As pessoas antes elas conseguiam aposentar um pouco mais cedo, e aí ficava mais tempo aposentado, né? Obviamente, recebendo do governo, e obviamente a maioria parava de trabalhar, parava de contribuir. O que o sistema queria? Deixar essas pessoas mais tempo trabalhando. Todo mundo conhece alguém que aposentou muito novo, registrou carteira muito novo, principalmente mulheres, né? Começava a registrar carteira ali com 16, 17 anos, completava os 30 anos de contribuição, já conseguia aposentar. O sistema entendia que essas mulheres e essas pessoas, né, os homens também, estavam aposentando muito cedo. Ficava muito tempo só recebendo o benefício do governo, não mais contribuía enquanto ainda tinha força de trabalho. Então a reforma veio para corrigir, né? Porque não acredito não ter sido um erro, mas veio para fazer essas pessoas contribuírem por mais tempo. E isso já em virtude da expectativa de vida também do brasileiro, né? Exatamente. Aumentou muito de um tempo para cá, né? Por várias questões. Então o povo cada vez mais aposentando mais cedo, ficando mais tempo recebendo benefício, estava desequilibrando o sistema. Outra questão que é importante em relação ao sistema. Existe uma questão que o pessoal, né, tem que estudar mais para saber estar por dentro, que chama pacto intergeracional. O que é isso? A gente contribui por dois motivos. A gente contribui para aposentar lá na frente, obviamente, mas a gente contribui também para manter quem está aposentado hoje. Então, as pessoas que estão aposentadas hoje, a gente que está pagando o benefício delas. Só que as pessoas que estão aposentando hoje, a geração dos nossos pais e tal, nossos pais tinham 5, 10, 15 irmãos. E nós temos 1, 2, no máximo 3 irmãos. Então, hoje a gente contribui para manter aposentado pessoas que eram muitos. Quando chegar a nossa vez de aposentar, e a gente espera que nossos filhos e netos estejam contribuindo para a gente aposentar, também vão ser menos pessoas. Então, a reforma veio para ver essa questão também, pensando no presente, mas também no futuro, quando a gente estiver aposentando. Que massa, né? E qual que foi a principal mudança aí nessa reforma? Visto que... Como que eu posso dizer, cara? Como que eu posso trazer isso aqui? Que hoje a gente vê que muitos brasileiros ainda esperam, né, essa aposentadoria. Não sei vocês, né? Mas eu, no meu caso, eu trabalho, eu contribuo, mas eu não penso lá na frente na aposentadoria. A gente faz algo aqui no presente, em situações, para a gente ter a nossa aposentadoria
feitas por nós mesmos, não dependendo do governo. E a gente vê também que toda essa... Foi no governo Bolsonaro essa Foi 2019. A gente vê não só por ser o governo dele, mas qualquer outro governo presente, enfim, política. A gente vê que, infelizmente, a gente faz, o brasileiro sou, o brasileiro é penalizado e lá acontece muitas coisas que não são legais, né? Então, como que a gente pode observar que essas mudanças, até pontuar até, o que ela foi benéfica e o que ela não foi, o que ela afeta o trabalhador. Nesses dois polos, tanto do cara que eu vou trabalhar todo dia porque eu vou aposentar, nem que seja com 65, 70, 75 anos de idade, eu espero aposentar, se eu chegar com vida lá, né? Sim. Como aquele que, cara, porque também tem o lance do teto, né? Porque eu vejo que até que pessoas próximas a mim, mais antigas, já aposentaram, que tinham um salário, sei lá, de 20, 30 mil reais, de repente aposenta com um teto que deve ser o quê? 7? Hoje é um pouco mais de 8. Um pouco mais de 8. Mas É. tipo, o padrão de vida, se a pessoa não faz o dela ao longo da vida, né? Muito desproporcional. Como também tem pessoas que sobrevivem a vida inteira com um salário mínimo, né? Sim. Então, traz pra gente só alguns pontos Prós e contras, sim. O pró da reforma não foi pra gente, né, como a gente já podia esperar. Ele foi pro governo, tentando equilibrar as contas, tentando diminuir gastos, como eu disse, não só no presente, como também no futuro. Por quê? A reforma, ela trata das pessoas que já estavam contribuindo para o INSS e daquelas que ainda vão começar a contribuir. Ou seja, quem nunca contribuiu para o INSS antes da reforma de 2019, essa pessoa entra em outra regra de transição, outro cálculo, outra forma de se aposentar. Então, pensando no pró, é difícil pensar algo para a gente. Realmente não tem. Para o trabalhador, para o contribuinte, não tem. Só para o governo mesmo. De contra, é mais relacionado ao tempo de contribuição mesmo. Antes, as pessoas conseguiam aposentar só com o tempo de contribuição. Uma mulher com 30 anos, um homem com 35. Independente de idade, qualquer outra questão. Hoje, todas as aposentadorias têm idade mínima. Aposentadorias que a pessoa contribui, né? Então, o contra foi mais nessa questão. Quem está pagando essa conta é o trabalhador. Houve uma reforma grande, uma reforma que tentou equilibrar o sistema. Melhor, né? Pensando na questão financeira comparada antes da reforma. Mas a conta veio para o trabalhador, que vai trabalhar mais tempo, vai ter idade mínima para se aposentar. Inclusive, algumas aposentadorias que a gente vai falar aqui especial, né? Pessoas que trabalham exposto a agente nocivo, algo que faz mal para a saúde. E essa pessoa também tem idade mínima para aposentar hoje, o que eu particularmente não concordo. Acho que algumas dessas profissões exigem muito da pessoa. E colocar uma idade mínima é bem agressivo nesses casos. Mas essa questão do pró e contra é mais essa que eu falei mesmo. Pró, contra pra gente, pró pro governo. Já aproveita o gancho aí, já traz para nós eu até ia te perguntar isso, sobre a gente sabe que tem as aposentadorias especiais, pessoal de salubridade, periculosidade, enfim. Não sei se carreira militar, enfim, outras coisas, né? Se isso embute também. A aposentadoria especial sofreu uma mudança forte, inclusive foi tema de discussão em tribunais. Por quê? Como que era antes? Aposentadoria especial, a pessoa precisava trabalhar 25 anos exposto a um agente nocivo. Qual agente nocivo? Radiação, a gente sabe que é muito nocivo para a saúde. Muito comum aqui na região, ruído. Lugares, fábricas que tem um ruído muito alto. Então, essas pessoas conseguiam aposentar só com 25 anos de trabalho, porque vai passando o tempo, por exemplo, no ruído. A pessoa vai ficando surda. Isso antes. Tá. E aí tinha especial de 25 anos, que é a maioria dos agentes nocivos que a gente conhece. Especial de 20 anos de contribuição. Aqui na região, nunca vi, muito incomum, que é quem trabalha na parte da mineração. Quem trabalha na rampa da mina. Conseguia aposentar com 20 anos de contribuição, trabalhando nessa situação. E a aposentadoria especial mais vantajosa que tínhamos antes da reforma era a aposentadoria especial de 15 anos. A pessoa precisava trabalhar apenas 15 anos numa situação que é muito agressiva, que é no interior da mina. Então, uma pessoa que trabalhava lá dentro, realmente na parte da mineração. 15 anos, né? Hoje, então, aí que muito tá o grande. problema. Hoje essa pessoa tem uma idade mínima para aposentar. Foi incluída a idade mínima de 55 anos e 15 anos de trabalho no interior da mina, que é o trabalho exposto a agente nocivo. Só que é difícil você imaginar uma pessoa trabalhando no interior da mina com 55 anos de idade. Então foi muito agressivo essa mudança.
porque esse trabalho realmente exige muito das pessoas. Já as outras aposentadorias, né, a de 60 anos, você consegue imaginar mais uma pessoa chegando nos 60, trabalhando numa atividade exposta, né, por 25 anos, mas mesmo assim, no caso do ruído, a pessoa chega com problemas de audição, surda de um ouvido, às vezes dos dois. E existem casos também de pessoas que trabalham exposto a ruído e usam protetor ocular, todas aquelas questões, mas em certos níveis o ruído é tão alto que ele não entra só pelo ouvido, ele entra pelos poros do corpo da pessoa. Então, de qualquer jeito, vai fazer mal, e aí chegar até os 60 anos de idade trabalhando nessa condição é bem agressivo mesmo. É muito. E o que você traz lá pro âmbito da contabilidade, assim? O que você orienta os seus clientes perante todo esse cuidado, pensando lá em médio e longo prazo, na aposentadoria, no zelo pelos colaboradores, enfim. Quando o E-Social começou a entrar em vigor, que foi no ano de 2014, já vinha falando dos prazos para a gente cumprir dentro das empresas. E um dos últimos prazos foi a segurança do trabalho. Então, a importância da segurança do trabalho hoje é extrema dentro de qualquer empresa. Ela que vai definir o ambiente de trabalho e as atividades que cada um vai executar dentro daquela função e os riscos que ele está correndo. Assim, automaticamente, né, permitindo que ele tenha vantagem no momento de fazer um pedido para o INSS. Vamos supor aqui um acidente. Tem um acidente de trabalho em determinada empresa. Então, a gente entra com um pedido, já com a segurança do trabalho, fazendo todo aquele trabalho anterior à admissão do funcionário, pondo os riscos que ele corre. Então, fica muito mais fácil do INSS aprovar, né? E muito mais garantido para o empregado também. O que antes levava mais ou menos 30, 60 dias, hoje, no máximo, 15, 20 dias, a gente já consegue a aprovação do INSS sem passar por perícia, dependendo da situação. Então, é muito importante para que o empregador ele entenda que a segurança do trabalho é imprescindível para o seu funcionário, né? Eu queria. Para você, como empregador, e para você, como empregado. Né? É você zelar pela força de trabalho que é a que mantém a sua empresa em pé. A gente tem que olhar não só funcionário como força de trabalho. Né? A gente tem que olhar ele uma peça fundamental. Meu professor de faculdade ele sempre falava que um dos maiores ativos da empresa são os colaboradores. Não é mais os imóveis que a gente tem, não são mais os móveis, automóveis, não é o valor em caixa, são o maior bem, o maior ativo são os nossos colaboradores. Sim. Tanto que essa nomenclatura ela foi saindo de funcionário, empregado para colaborador. Exatamente. E a gente usa hoje muito tentar trazer a cultura que os colaboradores também são donos do negócio, né? Eles que fazem a coisa acontecer, né? E é legal você trouxe para esse gancho da segurança, né? A gente até enfatiza aqui a Civan, faz todo esse trabalho. E a gente sabe que até o presente momento o E-Social ele não é obrigatório, é? Ele é obrigatório. Obrigatório? Já tem fiscalização em cima? Já existe fiscalização. Inclusive, já existem empresas recebendo autuações. E qual que é o prazo? Por conta do prazo. É que eu não tenho, graças a Deus, não surgiu nenhuma situação dessa. Mas eu acredito que para regularização, o prazo máximo de 90 dias. Não digo prazo para entrega, é todo mês. Mensal. Na verdade, a entrega funciona a partir do momento que ele vai ser registrado. Antes do funcionário ser registrado, a gente tem que passar ele na segurança do trabalho, onde vai fazer todas as medições de ruído, de periculosidade, insalubridade no ambiente de trabalho e automaticamente também os exames pertinentes à função daquele colaborador. Aí depois um novo envia quando tiver um novo exame, alguma atualização diária. Periodicamente a gente tem periódicos. que fazer isso. Não quer dizer que seja todo mês que tem que enviar de todos os colaboradores, não, só quando tiver atualizações. Isso. Por isso que salva a importância, né, de vocês usarem profundamente a segurança do trabalho, a qual você, empresário, empreendedor, contrata. Porque não são pessoas que vão lá para te incomodar, pessoas que vão para vamos falar o jargão, para investigar, para encher o saco, vamos dizer assim, né? Mas são pessoas que estão agregando para o seu negócio lá na frente, né? Então dê ouvidos, dê atenção, sabe? Reserva uma pessoa especial, um tempo especial para isso, para que lá na frente, na Previdência, você não seja penalizado, né? E, Gustavo, o pessoal acha que a segurança do trabalho começou atualmente. Na verdade, ela sempre existiu. Sim. É que não havia um monitoramento maior, né? E conforme o E-Social foi
entrando no governo e nas empresas, então, automaticamente isso aí é para viabilizar todas essas atividades. Tanto as informações que nós, contadores, que enviamos das empresas, né, referente à folha de pagamento, de emissão e demissão, como a parte da segurança do trabalho. Entendi. E aproveitando essa deixa, Caio, você falou, Gustavo, da pessoa entender a importância da segurança do trabalho. Eu falo da minha área como advogado, o empregador tem que ficar ciente também de que é uma responsabilidade dele manter o ambiente de trabalho organizado, limpo, seguro, porque isso pode gerar problemas para ele, até com processo judicial. Então é bom ficar ciente que às vezes ele tem um gasto ali com a segurança do trabalho, para manter a empresa funcionando direitinho, segura, mas se ele evita esse gasto, lá na frente isso pode gerar um problema maior e um gasto financeiro muito maior para ele. Se ele estiver pensando em uma economia no começo, uma economia que vai gerar um problema muito grande no futuro. Não é nem gasto, a gente vai titular que é um custo, né? Faz parte Sim. do custo da Precaução. empresa, tem que ter esse valor, né? Sim. E é que não eu falo, né? Hoje a gente são pessoas, né? Então hoje a pessoa é de um jeito, amanhã ela pode ser influenciada a ser de uma outra forma. Então quanto mais a gente andar na linha, Acontece muito. na lei, acontece ainda, Acontece. né? E a gente tem dor de cabeça porque a lei ela favorece muito mais ao colaborador do que o empresário, né? Se você olhar, eu acho que existe uma balança nessa sua fala. Mas se você olhar, a partir do momento que a gente lidera, que muitos querem direcionar, mas não quer liderar. Então, liderar é o quê? Na minha concepção, como empresário, é tomar responsabilidade. Eu não quero tomar responsabilidade. Eu não quero ouvir que a minha empresa está errada em determinado ponto que eu preciso mudar. Então, eu preciso fornecer um ambiente seguro de trabalho para a pessoa que está trabalhando para mim. Assim como se eu fosse LT, eu gostaria de estar num ambiente confortável para trabalhar. Eu trabalho 8 a 9 horas sentado, então eu tenho que estar ergonomicamente bem, né? Eu não vou dizer que eu fico com a postura correta o dia todo, mas eu tenho que ter, a empresa tem que me Tem favorecer. laudos para isso, né? Exatamente. Então tem a altura certa da mesa, né? Tem a cadeira, ela tem a sua, assim como o colchão que a gente dorme, a espuma da cadeira ela também tem uma validade. Então isso é muito importante. A gente até deu uma saída do tema, mas tem tudo a ver Vamos voltar. lá no final, né? E até para fechar esse lance do social, vocês podem até me corrigir, eu confundi que não era obrigatório ainda a NR1, né? Que é os fatores psicossociais. Ainda o governo prorrogou por mais um ano para Isso. começar a não investigar, a atuar, enfim. Isso. Geralmente, o governo ele solta, né, para o pessoal já começar a se programar. Só que o brasileiro ele sempre costuma deixar para o último momento. Igual imposto de Assim renda, como né? foi o E-Social. Nossa, nem me fala em imposto de renda. O E-Social também foi da mesma forma. Não. Ele começou a vigorar para o primeiro grupo de empresas, aí prorrogou. Por quê? O sistema do governo, ele recepciona, então ele tem a base de quantidade de empresas que são obrigadas a declarar, a entregar aquele tipo de arquivo, aquele tipo de informação. Se não atinge aquela média a esperada, ele prorroga o prazo automaticamente, né? Então isso acontece, infelizmente, esse prazo ele vai sendo prorrogado até a Receita Federal eles verem que não, determinado atingiu, agora o restante Tá que valendo. não fizer Acho pode que a ser maioria autuado. já fez, então vamos embora, né? Exatamente, vamos seguir. 50 mais um. Show de bola, vamos voltar a falar de previdência. A gente não fugiu do assunto, mas é um assunto que anda junto, né? Gostaria de só fazer mais uma pauta aqui em relação à reforma previdenciária, né, de 2019. Eu estava assistindo esses dias uma reportagem falando de algum país europeu, não me lembro qual, que também passou por uma reforma previdenciária. Então, muitas das vezes a gente acha que o Brasil está inventando, que o Brasil está quebrado, né? Porque a política ela mexe muito com a cabeça das pessoas. Então, a gente tem que saber procurar fontes, saber se inteirar. Então, eu vi que em determinado país ele já fez a reforma previdenciária e está justamente igual à do Brasil. Então, o Brasil não criou isso do nada, né? Eu não estou defendendo o governo, não, de forma alguma. Ele meio que se espelha, nós como os países mais novos, né? A gente está se espelhando no que deu certo em outros países. Só que é aquela colocação que o Gabriel falou. São casos e casos, né? A gente tem uma força de trabalho muito bruta no Brasil ainda, né? Uma massa grande, né? Se eu não me engano, o país é a França.
posso estar errado, mas a França passou por uma reforma previdenciária há algum tempo. Mas essa questão que você falou da gente, né, comparar o Brasil com outros países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. Por exemplo, o Japão, um país muito mais desenvolvido que o Brasil, com muito mais tecnologia e tal, tem uma previdência que não cuida dos idosos. Há muito tempo no Japão já vem um índice muito alto de suicídio entre idosos, porque a previdência lá não sustenta aquelas pessoas, elas vão ficando sozinhas e desamparadas e acaba desenvolvendo problemas de saúde como a depressão e acaba nesses casos mais graves. Então a gente tem uma ideia que o Brasil é defasado, isso e aquilo, mas a gente vê o caso do Japão, que é um país mais desenvolvido, mas que nessa questão de previdência ainda está bem atrasado comparado a gente. Olha só. Eu gosto muito de correlacionar, né? É que a gente fala de uma grande massa, uma grande economia, de bilhões, né? Mas eu gosto muito de ligar isso que você falou, essa fala a uma empresa, né? Porque são políticas, são regras. Então, às vezes, elas são mudadas para redirecionar o barco, redirecionar custo. Mas, infelizmente, a gente fala, as pessoas eles compram poucas ideias, né? E vão a fundo naquilo. Mas é entender que realmente o governo não deixa de ser uma grande indústria, né? Que gere um país. Então, tudo a ver que você falou de realmente saber a fonte, entender, né? Vai afetar um pouco sobre economia, é muito importante. E eu vou trazer uma coisa particular para vocês aqui. Vou falar meio rasgado. Eu, Gustavo, falando, sabe? Eu tenho que fazer o meu acontecer. Por mais que o governo ele beneficie ou não, eu não posso ficar lamentando. Sim. Se eu ficar lamentando, cara, sabe, eu vou perder meu tempo, perder minha energia. Ou seja, o que eu posso fazer de formas diferentes para conseguir continuar, né? Independente disso. Se já provou, se está em vigor, cara, quem que sou eu na fila do pão para falar que eu não vou fazer? Né? Então é até um convite para você, empresário que lamenta muito. Começa a olhar de outra forma. O que eu posso fazer de forma diferente? Cara, nós temos aqui o advogado, temos o contador, pessoas para dar o suporte. Tem a medicina, a segurança, trabalho. Então, ou seja, são empresas, são pessoas, profissionais, gabaritados, com estudos, para trazer o norte, né? E muitos empresários hoje a gente vê que não busca ajuda. Só levanta a mão, ferrou, me ajuda. Quando tá Coçou pegando meu fogo, bolso, né? Veio um processo, veio alguma bombeiro. coisa. Entendeu? E até pensando nessa questão da reforma mesmo, pegando o gancho que você falou, nós mais novos ainda vamos encontrar umas 3, 4 reformas até a gente conseguir aposentar. Obviamente para pesar um pouco mais pro nosso lado. Porque mesmo quando foi aprovada a de 70 anos, a gente vive bastante ainda, né? Espero. Mesmo quando foi aprovada a de 2019, a gente assistia no jornal, falava dessa reforma e já falava, ó, especialistas dizem que daqui não sei quantos anos já tem que ter outra reforma. Então mal acabou de ter uma, já estão preparando a gente para uma próxima. Então se a gente ficar só esperando mesmo, não arrumar algum jeito de resolver, acaba ficando para trás. Exatamente. A gente não falou do tempo ainda, né? Se você puder trazer para nós hoje, né, como funciona, por tempo mínimo, por idade, só uma forma assim. É o seguinte, antes da reforma, o homem aposentava com 35 anos de contribuição, a mulher 30 anos de contribuição, não precisava de idade. A reforma ela incluiu a idade nessas contribuições. O que é mais comum hoje? Né? O que a gente vê hoje? As regras de transição. Então, qual que é a intenção da regra de transição? É falar para aquela pessoa que estava próxima de se aposentar, falar o seguinte, ó, você não vai trabalhar tanto quanto as pessoas que estão entrando nesse sistema agora, começando a trabalhar agora, mas você também não vai ficar igual você estava antes. Faltando 1, 2 anos, você não vai trabalhar só mais 1, 2 anos. A gente vai tentar te dar um meio termo, você vai trabalhar um pouco mais, vai contribuir um pouco mais, vai ficar um pouco mais tempo ativo, mas é o meio do caminho. Nem tão bom, nem tão ruim, nem tanto para mim, nem tanto para você. A principal regra de transição, as principais, né, foram 4. A mais simples tem os pedágios, né? O pessoal, todo mundo acabou conhecendo essas regras de transição por pedágio. A mais simples é o pedágio de 50%. Então ele é o mais fácil para a gente entender o que é uma regra de transição. Você consegue detalhar um pouco mais o que é o pedágio? Pedágio é um tempo que a pessoa vai ter que pagar de INSS, contribuir mais aquele tempo para conseguir se aposentar. Esse pedágio de 50%. Vamos lá. A pessoa faltava 2 anos para ela se aposentar. Só entra nesse pedágio de 50% quem faltava 2 anos. Imagina uma mulher, ela tinha 28 anos de contribuição, ela precisava de 30 para se aposentar. Faltava os 2. O que é o pedágio de 50%?
Ela vai trabalhar mais esses 2 anos e 50% do que faltava para se aposentar. Ou seja, 50% de 2 anos, 1 ano. Ou 3 seja, ela vai anos. trabalhar Mais mais 3 anos. 3 anos. Isso que é a regra de transição. Ela não estava igual antes, que faltava só 2 anos. Ela não está igual a uma pessoa hoje. Uma mulher precisa de 62, né? Imagina que essa mulher com 30, vamos supor que ela tenha começado a trabalhar com 20 anos de idade. Para dar os 30, ela chegaria na aposentadoria com 50 anos de idade. Hoje a mulher aposenta com 62. Imagina que ela está ali com 49, próximo de se aposentar. Ela acha que vai aposentar com 62 anos de idade, por causa da reforma. Então a reforma coloca essa regra de transição. Você vai trabalhar mais um pouquinho só, mas tem que pensar que uma mulher que está entrando hoje, ela só aposenta com 62 de idade. Então isso que é a regra de transição. Nem tanto para mim, nem tanto para você. É o governo falando isso pra gente. Entendi. E nós hoje, nossa idade aí Hoje eu tenho 38. Não tô pensando em aposentar, tá? Só pra um pouquinho correlacionar. longe ainda. Geralmente vai até os 70? 65. 65. 65 homem, 62 De contribuição, mulher. assim. E tem um tempo de contribuição? De Ou só idade. De idade. De idade. E de E contribuição? De contribuição, no mínimo, 15 para mulheres e 20 para homens. Então, E aí por tudo idade que mesmo. Para aposentar passar... por idade. por idade. E aí O tudo pessoal que confunde muito, né? É, tudo que passar desse tempo de contribuição, de 20, começa a aumentar o valor do seu benefício. Então tem também essa questão que eu falei lá no começo. A reforma piorou para as pessoas, ela vai fazer as pessoas trabalharem mais e receber menos. Só que aí quanto mais tempo você se mantém no sistema, mais tempo você tem de contribuição, maior vai ficando o valor do seu benefício. E existe uma política, me veio essa pergunta na cabeça agora, referente a aquelas pessoas que param de trabalhar, aposentam, mas continuam trabalhando. Isso pro empresário agora, vou trazer lá pro empresário. Tem algum fator que pode prejudicar ele na frente ou não? Prejudicar não. O que as pessoas que aposentam e continuam trabalhando pensam é pouco óbvio e assim, acaba todo mundo pensa, mas não é o que as pessoas querem. Todo mundo pensa o seguinte: eu vou trabalhar, eu vou aposentar e quando eu aposentar eu vou continuar trabalhando, mas não vou pagar mais INSS. Só que não existe essa possibilidade. Mesmo quando você trabalha de carteira assinada. E o que gera a obrigação de pagar o INSS não é você querer aposentar, é você estar trabalhando, recebendo um salário, seja como um trabalhador empregado, ou no caso do trabalhador autônomo, gerando renda. Ele recebe pelo trabalho dele, recebe os honorários, ele tem a obrigação de contribuir para o INSS. E aí a gente volta naquela questão que eu falei no começo, do pacto intergeracional. A gente contribui hoje para manter quem está aposentado. Uma pessoa que está aposentada e está trabalhando, ela, por incrível que pareça, ela ainda tem a necessidade de contribuir. Então, se um empregador, né, um gestor, um empresário está pensando que aquele funcionário dele que vai aposentar, ele não vai precisar mais recolher a contribuição, Perde o imposto dele, não, né? vai ter que continuar. E até o desconto contribuindo. pro cara que tá trabalhando ainda. Né? Exatamente. Os dois, né? E pergunta bem básica mesmo, é bom a gente, como é um tema bem bastante detalhe, Sim. né? O governo, ele olha o ponto assim, o cara aposentou, já recebe, tipo assim, ele fez por merecer, ele trabalhou muitos anos e aposentou. Então ele recebe o benefício do governo, vamos dizer assim, e ele é carteira registrada ainda e continua registrando. O governo não para, não breca em nenhum momento, porque também está recolhendo, né? Exatamente. Mas não tem nenhum. Isso não atrapalha também. Ele tem que fazer uma. Olhando o lado do empresário mesmo. Tipo assim, já deu o tempo do Gustavo. Eles têm que. Gustavo vai, aposenta, encerra tudo, aí depois contrata de novo. Não, pode manter. Normal. Não afeta no processo de aposentadoria. Não afeta. Em relação à questão da contribuição, não. O que a pessoa precisa ficar atenta, aí são duas questões. Primeira, questão óbvia, né? Aposentou por invalidez, obviamente a pessoa não vai continuar trabalhando. E o que a gente falou da aposentadoria especial. Aquela pessoa que trabalha exposto a um agente nocivo, a ruído, a radiação, enfim, calor, umidade, qualquer coisa que faça mal para a saúde, ela pode aposentar mais cedo. Só que quando ela aposenta, ela tem que se afastar dessa atividade. Porque ela aposenta mais cedo justamente porque aquilo estava fazendo mal para a saúde. Então não é lógico que ela continue naquela atividade. Então, nesses casos, ela pode se afastar. Ela tem que se afastar desse trabalho que faz mal para a saúde, mas ela pode continuar trabalhando em outro setor, em outra questão que não tenha esse adicional de insalubridade ou periculosidade. Então ela pode continuar trabalhando, mas não mais exposta a um agente nocivo.
Eu tô pensando aqui no financeiro da empresa agora. Tipo assim, o cara, ele vamos supor, tem X anos que nunca peguei nenhum acerto com a empresa, aí chega na minha aposentadoria olhando o fluxo de caixa da empresa e tal. Às vezes o empresário ele não está preparado, não quer dizer que ele precise, naquele momento da aposentadoria da pessoa, desembolsar um acerto para a pessoa. Depende de qual. Acordo. Ele tem que pagar a questão de FGTS. O empresário, a pessoa que aposenta, ela vai poder receber o Se FGTS. diz o pagamento mensal, dia a dia. Não Não, aquele que tá mesmo, que a pessoa aposentou, pode receber FGTS, aquelas questão de PIS e COFINS, Sim. tudo aquilo lá. Mas em relação ao acerto, aí já é uma questão mais trabalhista, pode um pouquinho do previdenciário, não é muito a minha área de atuação. Eu não vou saber te responder com muita clareza. Mas o que o pessoal costuma fazer é tudo resolver. Porque aí o pessoal aposenta, afasta do serviço, recebe tudo aquilo do Entendi. empresário, então ele já faz, tem tipo, que finaliza e começa. finaliza. Então, um empresário que tem um trabalhador que já está se aproximando da aposentadoria, ele já tem que ir se programando, porque geralmente essa pessoa vai sair sim do emprego. E aí vai ter que fazer todo aquele acerto com ela. Vou deixar aqui já para as perguntas lá no profundo, né? Deixa eu ver mais uma legal aqui, antes de a gente fazer a pausa para a blindagem. Você falou do valor que mudou. Uma coisa que vale atentar, que eu vejo isso em casa em muitas empresas por onde eu passo, é o tempo. Vamos por assim, qual que é a estabilidade de uma pessoa? Ela não pode ser mandada embora, ela não pode ser prejudicada dentro do trabalho, porque ela está dentro ali do período de segurança dela para a aposentadoria. Depende da situação da pessoa. Se ela ficou recebendo um benefício por incapacidade, aí você tem que ver se esse benefício foi acidentário ou não. O que é o acidentário? É o acidente do trabalho. Se a pessoa recebeu um auxílio-doença, ficou afastada porque caiu na empresa, teve um problema na empresa, ela tem um período de estabilidade. Se ela não ficou afastada por problema de trabalho, por um acidente de trabalho, ela já não tem mais essa estabilidade. Então, encerrando o benefício, ela vai poder infelizmente, ser demitida. Mas aí tem também o caso da mulher que recebe o salário maternidade, ela tem um período de estabilidade. Então, é uma junção da lei do trabalho com a lei previdenciária, mas é sempre protegendo o trabalhador. Tem um foco do gestor aqui no programa, né? Mas a lei, como a gente falou aqui agora há pouco, ela visa proteger o trabalhador, sim, que às vezes acaba sendo sim, a relação mais fraca a parte mais fraca da relação. Mais alguma coisa, Caio, para acrescentar nesse primeiro bloco? Bom, eu gostaria de só fazer um adendo aqui para o pessoal que já está aposentado, né? E tem a sua empresa. Por exemplo, eu sou empresário individual, já estou aposentado, eu não quero mais recolher INSS porque eu já aposentei. Pessoal, existe uma lei dentro, inclusive, do contrato social que é obrigado todas as empresas que possuem um único sócio, sociedade unipessoal ou empresário individual ter o recolhimento do Prolabore e ter o desconto de INSS. Isso automaticamente vai impactar o financeiro da empresa e também no imposto de renda. Se a pessoa aposentou com 2 salários, ela tem os 2 salários da aposentadoria e tem a retirada de Prolabore de um salário. Então, não existe essa de, eu não vou recolher INSS, porque eu já aposentei. Se você for sócio, tiver uma sociedade, passar a responsabilidade de sócio administrador perante a Receita Federal para o seu outro sócio, dentro da legalidade do contrato social, aí sim você pode deixar de receber o Prolabore. Agora, se você estiver exercendo atividade naquela empresa e for único sócio, empresário individual, continue recolhendo INSS. É aquela questão que a gente falou, né? O que gera a obrigação de contribuir para o INSS não é você visar a sua aposentadoria. Sim. Pode você aposentar, você continuar trabalhando, tendo renda, no caso Uhum. do empregador, do empregador, do patrão, né? Como o pessoal fala, ainda tem a obrigação de contribuir. E o MEI também, não fica fora dessa. A gente Eu mais vê... aposentei, eu tenho força para trabalho. Quero abrir um CNPJ para me trabalhar legalizado. Recolhe normal. Não quer dizer que você vai perder a sua aposentadoria. Que você já está recolhendo o INSS novamente no MEI. E nem vai te dar direito a outra aposentadoria. E nem revisar o valor daquela aposentadoria que você já está recebendo. Isso. A partir do momento que você começou a receber, tudo aquilo que você fez para frente de quando você aposentou não altera mais nada a aposentadoria. Você pode rever para trás algumas questões que ficaram, mas dali para frente você não pode dobrar o valor da aposentadoria porque pagou mais tempo. Isso aí não existe. Que show!
Vamos fazer uma pausa aqui de 3 minutinhos da blindagem empresarial com o pessoal da Civan, com o Bruno. Fique ligado aí que é mais informações para você empresário, para você empreendedor, trazer para dentro da sua empresa. E logo mais a gente já volta com esse papo legal aqui, com novas perguntas e novos insights para vocês. Bora! Bruno Novaes, da Civan Medicina e Segurança do Trabalho. Sejam muito bem-vindos a mais um Blindagem Empresarial, um programa em parceria com o quadro Gestores em Ação do Gustavo Pires e, claro, o ITA na Rede. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Ordem de Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho. É famoso, hoje a gente vai voltar um pouquinho para o famoso básico bem feito. O que é isso e para que serve, de onde que vem isso? É um requisito legal, né, que entra dentro das NS, principalmente na NR1. E ele, basicamente, ele é o quê? Né? Para que a gente utiliza a ordem de serviço? É para dar ciência ao colaborador dos riscos que ele está exposto. Então, depois que a gente foi para campo, depois que a gente colheu tudo, principalmente em questão do PGE, que a gente falou nos quadros anteriores, e gerou todas as informações de todos os riscos que o colaborador está exposto, sejam lá aqueles grupos, né, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente, a gente precisa dar ciência para o colaborador. Então, a gente precisa sentar com o colaborador e dizer, olha, né, nesse cargo, nessa função, nessa atividade, você está exposto a esse risco, é assim que protege para esse risco. Esse aqui você tem que usar o EPI tal, esse aqui o outro EPI, esse aqui tem um treinamento de trabalho em altura, por exemplo, que você já fez ou vai fazer, e aí tem mais esses EPIs também para fazer esse controle. Então, assim, é comunicar, é dar ciência ao colaborador. E ali você vai colocar os procedimentos, tudo que tem que ser feito ou não pode ser feito dentro da saúde e segurança, os lembretes, os alertas, dar ciência para o colaborador que se ele não cumprir as normas de saúde e segurança, ele pode inclusive tomar uma advertência, uma suspensão, ou dependendo do caso, até uma justa causa direta se for algo muito grave. Então é importante trazer essa ciência para o colaborador, acolher ele muito bem, e antes dele iniciar a atividade. E aí entra uma dica muito grande para as empresas. Tentem sincronizar isso com o admissional, né? Tem muitas empresas que já têm um programa de integração e tem empresas que não. Mas é aquele famoso receber para as empresas que são menores, quando você vai receber o colaborador, vai para o setor, esse aqui é o setor administrativo, esse aqui é operacional, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, esse aqui é máquina tal. Quando você vai apresentar a empresa, só que a ordem de serviço de saúde e segurança é apresentar a empresa em função da ótica de saúde e segurança, para que se evite, né, acidentes e doenças do trabalho, para que o colaborador fique ciente daquilo. Não adianta eu ir para campo, colher, fazer todo um programa muito bonito e não comunicar ele para o colaborador. Poxa, não teve efetividade. E aí faltou o básico mesmo bem feito. Então vai uma dica aí, sincroniza ele com a integração. Contratou o colaborador, já faz isso no primeiro dia. Ah, mas eu já tenho colaboradores que já estão aqui há muito tempo e nunca fizeram. Faça o mais rápido possível. E para os novos, né, procura entrar certo, procura entrar já adequado para não ter brecha ali. E ali o colaborador assina, né? Ele fica ciente, é um bate-papo. Quem é responsável pela saúde e segurança? Claro que pode ser um gestor que conheça mais, pode ser, às vezes, alguém da saúde e segurança ou de uma empresa terceirizada, não tem problema, mas é sentar com calma por função. Ah, quando são muitos colaboradores, olha, esses colaboradores da função A, vocês estão expostos a esse risco, assim, assado, lembrando que a ordem de serviço você entrega para cada um assina e você recolhe. Importante deixar também, às vezes, uma cópia com o colaborador, para que se ele queira rever, porque às vezes ele assina, mas depois de um ano, 6 meses, ele tem alguma dúvida, ele tem lá. Ou até melhor, depende do grau de maturidade da gestão da sua empresa. Se você puder deixar essa ordem de serviço, por exemplo, disponível. Tem muitas empresas que já estão mais avançadas em gestão da qualidade, ela já tem o famoso, né, programa operacional padrão, o famoso POP. Ela já é padronizada, já é procedimentada, já tem os procedimentos de operacionais. A empresa chama de uma forma, né? Mas se você já tem esse nível de gestão de qualidade, você pode trazer a ordem de serviço para dentro desse POP, para dentro desse programa e disponibilizar ali na área mesmo, né? Para que as pessoas possam, tem muitas empresas que colocam, né, pastas plásticas e vão colocando esses documentos para o colaborador, além de ter assinado, além de ter uma cópia, porque muitas vezes ele perde, extravia, para que ele tenha aquilo sobre consulta a qualquer momento. Então isso é muito importante, é muito bom, é o famoso básico bem feito. Se você olhar a causa raiz da maioria dos problemas de qualquer empresa, é comunicação. E aqui a gente está falando de comunicação, é traduzir tudo aquele trabalho técnico que a gente falou nos outros quadros, de como que é feito, como que não é feito, e traduzir isso numa linguagem simples, clara, direta e operacional para quem está lá na ponta realmente fazendo no dia a dia a fim de evitar acidentes e doenças. Ali entram até medidas preventivas, os EPIs, os equipamentos de proteção coletivos, as medidas de proteção administrativas, enfim, são uma série de ações que vão entrar para que dê ciência ao colaborador. E aí, né, não esqueça, no próximo quadro a gente vai falar um pouquinho do PPP, do perfil psicográfico previdenciário, que é a parte ligada à aposentadoria, é a parte onde todo mundo que vai aposentar começa a olhar um pouquinho para isso, né, e todo mundo tem muita dúvida, segue com muita demanda sobre esse assunto.
Muito obrigado, um grande forte abraço, vamos juntos e para cima. Estamos de volta, gestores, e, como todo início, agradecer aí aos patrocinadores desse programa, que apoiam essa ideia, que investem para trazer cada vez mais conteúdos de relevância aí no momento atual do empresariado. Guaranita Cibal, Gráfica São José do Itamonte, B3 Mídias e Civan Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho. E voltando esse bate-papo bem interessante, bastante descoberto até para mim, eu acho que para vocês também. Eu queria voltar, acho que tem uma pergunta aí no chat, né, o Caio? Tem sim, vamos fazer? Você faz ela pra gente, por favor? Vamos lá, a pergunta da Silvia. Obrigado, Silvia, de estar acompanhando a gente aqui. Vamos lá. Diante dos últimos acontecimentos no INSS, qual o impacto desse rombo para quem já é aposentado e para quem ainda vai se aposentar? Pergunta interessante, bem recente, né? Agradecer ela pela pergunta. Para quem está aposentado, foi bem gravoso, né? Porque o que aconteceu? As pessoas do nada descobriram que estavam tendo descontos no benefício, feito por associações, sindicatos, enfim. E essas pessoas não autorizaram. Então é ali, pessoas até que tinham um benefício de salário mínimo, usava aquilo para pagar medicamento, era a única renda da casa, e do nada descobre que está descontando parte do benefício de uma forma criminosa. Essas pessoas tiveram um prejuízo muito grande e o INSS está tentando devolver esse dinheiro de forma administrativa. Ou seja, sem precisar passar por processo judicial para não gerar um custo maior para o Estado. Essas pessoas elas podem verificar direto no Meu INSS, que é o aplicativo do governo para tratar de INSS, se ela teve desconto ou não. Mas o ideal é sempre ter o auxílio de um advogado, porque tem questões que o INSS deixa passar. O INSS, em alguns casos, falou que passou de 5 anos havia a prescrição, então é sempre bom ter o auxílio de advogado. Tem gente indo em correio, já ouvi falar, vai nos correios descobrir. O correio não é especializado nessa parte, Sim. né? Então é sempre bom ter o auxílio de um advogado para fazer da forma correta. Para a Previdência, perdeu aquela questão da imagem da Previdência, uma questão da pessoa confiar na INSS, que sempre pagou corretamente o benefício e tal. Então, do nada a pessoa tem um desconto, ela perde um pouco a fé com a Previdência Social. Mas o desconto eles foram feitos por associações, né, que tinham parcerias com a INSS para pagar benefícios, sindicatos e tal. Então as ações têm sido contra essas empresas, não diretamente contra o INSS. Então para o INSS em si não teria algum prejuízo financeiro, mas para as associações vai ter sim questão civil e prejuízo criminal também que essas pessoas vão responder. Entendeu? Por isso que é muito importante a gente conferir o valor que a gente recebe, né? Essa gestão financeira também, não só antes de aposentar, como pós-aposentado, né? Se você tiver só essa renda, só essa fonte, a gente tem que ter esse controle. Muito importante. Sim. A gente traz trago até, trabalhei 18 anos em indústria, né? Pessoas que recebiam, não olhavam o lerite, antigamente, contra-cheque, né? Não olhava nada e cai no banco e vai levando a vida e, sabe, questionar, assim, os descontos, que seja centavos, é seu suor que tá ali, né? É sua recompensa, vamos dizer assim, a moeda de troca, né? Então, você falou bem legal, tem que realmente Se alguém já tivesse visto isso antes, quando começou, né? As Tivesse tido esse pessoas, controle. elas viam o desconto e aí essa questão das fraudes sempre ocorreu por parte de banco, associação. Só que era uma coisa muito específica, né? A pessoa abria o extrato do INSS, via que tinha lá um desconto, ela ingressava com uma ação, conseguia ressarcir. De uma hora para outra isso explodiu e viram que era uma coisa geral, que era muita Era gente pontual, recebendo. só ele recuperava e o resto continuava descontando. Exatamente. E aí depois que foi perceber que tinha um esquema por trás daquilo, venda de dados daquelas pessoas para empresas, enfim. Então o problema era muito maior do que só aquela pessoa que do nada teve um empréstimo ali naquele benefício por um banco que ela não autorizou, ela resolvia com aquele banco, mas quando foi verificar, aquele banco estava, né, por trás de um esquema muito maior de fraudar benefício. Tem mais alguma aí, Gai? Não.
Não? Pessoal, se tiver dúvida aí, pode mandar pra gente aqui. Exatamente. Aproveita aí esses 2 aqui pra gente tirar bastante dúvida de vocês. E uma dúvida minha, pro empresário. Sempre eu vou jogar a bola pro lado do empresário. O desconto com essa reforma, teve alguma mudança na alíquota? Ou seja, o empresariado ele começou a pagar mais por isso ou não? Ele pagou, mas a depender do valor do funcionário, o valor que o funcionário recebe. A alíquota em si, já é a parte de contabilidade, a gente vai deixar para o Caio, que ele sabe mais que a gente, mas é de acordo com aquilo que o funcionário recebe. Então, quanto mais ele recebe, mais ele vai pagando. A nossa faixa de imposto de renda, não, perdão, INSS, ela começa a partir de um salário, né? Então, antes da reforma previdenciária, descontava no mínimo 8% de INSS. Agora teve uma redução para 7,5%. A partir de um salário, essa alíquota ela vai progredindo, podendo chegar até 14%. 7,5%, 9%, 12% e 14%. Isso aí vai depender da faixa salarial que o colaborador estiver recebendo no seu lerite. Agora, para o empregador, né, existe a alíquota de 11% em cima do salário, onde é recolhido o INSS. Então, vai ser a alíquota fixa de 11%. Eu conheço uma empresa, que até um ponto para você empresário aí é bom atentar essa pergunta. Vamos supor, eu, Gustavo, estou prestes a aposentar. Eu ganho um salário mínimo. Eu vou falar para vocês assim, há 3, 4 anos antes de aposentar, para tentar aumentar um pouco minha aposentadoria. O empregador, você consegue me registrar, sei lá, com 3, 4 salários, só para eu ter lá na frente, mas continuo me pagando um salário, só para eu ter na carteira, para eu conseguir ganhar mais lá na frente. O quão legal vocês acham que é isso? Eu sei que não tem nada legal, mas o quão legal vocês acham que é isso pro empresário e pro empregador? E pro colaborador? Para o colaborador, eu já adianto que não adianta de nada. Já não serve de praticamente nada. Por quê? Como que é feito o cálculo do valor do benefício? O INSS pega todos os salários que a pessoa teve durante a vida contributiva dela, desde julho de 1994. Por que julho de 94? Plano real. Então, a partir do momento que entrou a moeda real, é que se começa a calcular o valor do benefício. Então, imagina uma pessoa que recebeu o salário mínimo desde julho de 94, vai se aposentar hoje, considerando todos esses meses de contribuição. Imagina que essa pessoa nunca ficou sem contribuir. 3 anos de contribuição não vai fazer diferença nenhuma, porque é feita uma média de todo esse tempo, soma todas as contribuições, divide pelo número de contribuições, né, a média, e a partir de então é feita as alíquotas, né, porcentagens, para ver qual que vai ser o valor do benefício daquela pessoa. Então, se ela tem ali 500, 400 salários de contribuição, o que ela vai contribuir acima agora, antes de aposentar, não faz diferença nenhuma. Então, é um erro da parte da contabilidade, mas também é um erro assim, que gera prejuízo para o empregador, porque ele vai pagar mais, às vezes até descontando do próprio funcionário, do próprio colaborador, e depois que a pessoa vai receber, ela não vai ter diferença nenhuma. Esse pensamento ele surgiu antigamente, que o INSS calculava só com base nas últimas contribuições. O INSS foi percebendo que as pessoas faziam isso, então pegava as 48 últimas contribuições, depois foi aumentando, a partir do momento que chegou o momento que eles colocaram tudo que estava na moeda real, justamente para evitar esse tipo de situação. Essa era a minha dúvida, porque existe essa conversa das últimas 180 contribuições. O cálculo vai ser feito em cima das 180 contribuições. Últimas 180, quando eu atingir a idade, se eu aposentar por idade. Você tem aqui 15 meses? 15 anos. 15 anos. Para aposentar por idade, a pessoa precisa de 180 contribuições. Mas se ela tiver mais, todas aquelas contribuições vão entrar. A média vai entrar. Aí entra algumas questões, por exemplo, antes da reforma, o INSS já descartava automaticamente as 20% menores. Era uma forma do sistema privilegiar aquelas pessoas e dar um bônus para ela ter contribuído bastante tempo com valores mais altos. Então era automático. Depois da reforma já não tem mais esse descarte, os 20% menores. Ainda existe um descarte das contribuições que abaixam o valor do benefício, mas são casos específicos. Nesse caso de pessoa que contribuiu a vida inteira com salário mínimo e 2, 3 anos antes de aposentar resolve aumentar, isso aí não dá certo. E olhando isso pro lado agora do empresário, o risco disso? Aí é da parte contábil. Vamos lá. Já teve caso? Você já viu algum caso assim ou não? Eu já
eu já peguei no começo da minha carreira. Mas aí vocês têm. Vocês podem. Podem não. Vocês falam. Vocês informam o risco, Sim, mas se a pessoa falar, não, eu quero. decidi. A gente, infelizmente, Tipo assim, como que você contribui em cima de 3 e a empresa deposita pra você na sua conta 1? Que nem eu gosto muito de trazer essa pra nós, né? Nós somos seres humanos. Hoje nós temos o pensamento. Eu posso ser influenciado. sim. Ah, trabalhei 40 anos com o Caio, mas, cara, pode ser que em 2 anos eu mude minha cabeça e esqueça os 40 anos. Isso gera um outro problema também, que já é trabalhista. Que é o seguinte, o empregador, o colaborador, ele não pode ter o salário dele reduzido. Então imagine que o patrão, né, o empregador, ele resolve aderir a essa ideia. Vou colocar aqui na carteira que ele passou a receber R$ 5.000 ao invés de um salário mínimo. E aí aquele empregador, aquele empregado, aquele colaborador, ele aposenta com salário mínimo porque a ideia genial dele deu errado. E aí ele resolve continuar trabalhando, porque ele esperava aposentar com um valor maior, veio o salário Deu mínimo, ruim. ele vai continuar trabalhando. Ele vai continuar trabalhando com qual valor na carteira? Se ele quiser ingressar com uma ação trabalhista e o colaborador colocou lá na carteira que ele estava recebendo R$ 5.000, como que ele vai fazer para provar que não era? Ou ele arruma problema na Justiça do Trabalho ou ele arruma problema com a Receita Federal. O caixa dele. Sim. Então, de qualquer jeito, isso vai dar errado uma hora. A conta vai chegar, ele vai ter que pagar. E aí, se ele for ingênuo o suficiente para colocar na carteira, para assinar e até pagar algum mês ou outro, isso aí vai gerar prova contra ele mesmo em uma eventual ação trabalhista. Porque existe o confronto de dados. A partir do momento que eu aumentei seu salário para 2, de 2 a mais, vai ter que declarar imposto de renda. Então cai na sua conta um salário, mas você declara que você recebe 3, 4, paga o imposto de renda, faz a declaração do imposto de renda todo ano. Cadê essa grana? Então. As pessoas, eu acho que elas agem no impulso, né? No sentimento. Cara, a gente tem que olhar a fundo quais são as regras, né? E cai justamente naquilo que o Gabriel falou aqui. Se no primeiro momento a ideia é genial, não der certo, acabou. Esquece a amizade, esquece tudo, né? Aí vai entrar o colaborador contra o patrão e, consequentemente, o contador que não instruiu ou que, né, orientou essa Vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para todo mundo. Aí depois é, ô contador, você não viu? Não sei Sim, o quê. Divide essa conta comigo. Né? E a gente ouve falar muito no âmbito de vou iniciar um processo de aposentadoria. Tem mais algum ponto que vocês querem falar, tipo, um pré, antes de iniciar um processo de aposentadoria? Antes da pessoa iniciar, ela tem que planejar com muita antecedência. E muita antecedência não é 1 mês, 2 meses, são anos. Porque, como eu disse, o INSS vai contar todas as contribuições desde o Plano Real, desde 1994. Ela tem intenção de contribuir, de receber um valor maior de aposentadoria, ela tem que planejar isso hoje para aposentar daqui 10, 15 anos. Então não basta. Caceta. Exatamente, não basta você deixar para ver isso em cima da hora. Juntar documentos com antecedência, recolher corretamente, conferir se está recolhendo certo, contratar um contador de confiança para fazer da forma correta, porque a aposentadoria ela vai pegar a sua vida inteira, tudo que você fez desde quando você começou a trabalhar e aquilo que você vai receber na velhice, numa situação de mais vulnerabilidade. Então tem que planejar com muita antecedência. Não dá para deixar em cima da hora, não. Principalmente quando você está trabalhando de carteira assinada. Eu estou trabalhando de carteira assinada, agora eu quero trabalhar como autônomo, mas não vinculado a um CNPJ. Então a gente tem que fazer uma simulação, verificar qual foi o código que ela recolheu e explicar para essa pessoa qual é o código viável. Ah, tá, você tem um código que você vai recolher um pouquinho mais, mas você vai aposentar por tempo de contribuição, mais idade, pela regra de transição. Sim. Ou então, só por idade, você vai recolher os 11% em cima do salário definido, a alíquota menor. Geralmente as pessoas vão optar pelo mais barato, né? Que vai custar menos pro bolso delas. Só que aí tem que deixar muito bem claro, ela tem que entender que naquele tempo que ela recolheu na carteira não vai ser perdido. Sim. Mas de repente ela poderia estar recolhendo um pouquinho mais para compensar pelo tempo de contribuição. Tempo de contribuição e idade. Não aposentar só por idade. É muito importante a gente, né, fazer uma pesquisa, procurar o contador, procurar o advogado, verificar qual o código que vai recolher no carnê, né, é o carnezinho ou GPS avulsa, para você não perder, vamos dizer, questão de prazo, de período de recolhimento. Perdido não vai ser, mas a condição de segurado.
Qual que é a diferença entre... A gente até tá falando dos bastidores aqui, sobre o aposentado e o pensionista. Por quê? É, pessoas que, vamos supor, o pai faleceu, fica a aposentadoria para a mãe, depois para a filha. Isso existe ainda? Essa reforma ela mudou alguma coisa? Porque eu conheço até gente que, vamos supor, mulheres que casaram, tiveram vidas assim no âmbito humano, mas perante a lei dos homens elas não registraram nada justamente para não perder nenhuma aposentadoria ou pensão. Não sei como é que titula isso. É a pensão por morte, que que o INSS paga. Basicamente, aquele falecido, ele tinha que estar contribuindo para o INSS. Ele tinha que ter qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? Ele está contribuindo regularmente para o Ele INSS. tinha que estar ativo? Não só ativo de carteira assinada, ele pode contribuir por conta própria. Então, o empregador, né, se ele estiver pagando o INSS certinho, seja prolabore, enfim, qualquer questão mais da contabilidade, está contribuindo. E, no caso do falecimento, os dependentes dele têm direito à pensão por morte. Quem que são os dependentes? A esposa, né, e, no caso, não só a esposa que é realmente casada no civil. Se conviver em união estável e conseguir comprovar se a união estável também tem direito ao benefício. E os dependentes menores, os menores de 21 anos, que são os filhos. 21. Alguns casos específicos podem receber a pensão por morte, não sendo esposa ou filho. O filho recebe acima dos 21 anos de idade quando ele tem uma incapacidade, uma deficiência, uma criança que tem algum problema. Ela pode receber esse benefício ao longo da vida, porque qual que é o raciocínio da pensão por morte? Ele era dependente daquele falecido. Aham. Uma pessoa que estava economicamente ativa, era o provedor da casa e, repentinamente, ele vem a falecer, por qualquer motivo que seja. Nesse caso, o INSS, nessa questão de ser uma seguridade social, ser um seguro, ele vai garantir o sustento daquela pessoa. Do filho até os 21 anos, a gente entende, né? Completou os 21 anos de idade, ele já vai ingressar no mercado de trabalho, vai se resolver, vai ter sua vida. Mas sendo uma pessoa com deficiência conseguindo comprovar, e era dependente daquele falecido, ele vai receber o benefício pro resto da vida. Se o filho maior de 21 estiver estudando, ele continua recebendo benefício até terminar os estudos. Não mais. Não mais? Existia uma tese, uma discussão nos tribunais a respeito dessa questão. É comum o pessoal pensar isso, fazer uma faculdade e tal, mas não recebe. O que pode receber, aí já foge do previdenciário, é a pensão alimentícia, que aí já é uma causa civil, né? Então, uma pessoa que recebe a pensão alimentícia do pai, que é separado da mãe e tal, aquele pai mantém a criança, essa criança ingressa nos estudos, o pai pode sim, e nos casos, né, mais comuns, deve continuar pagando aquela criança, mas não o INSS. E é possível fazer uma transferência de aposentadoria com a pessoa estando viva? Vamos supor assim, Sim. vou fazer pro lado da minha família. O meu avô ele é aposentado, eu não sei como é que acontece, tá? Estou perguntando. Ele é aposentado e ele é produtor rural. E a aposentadoria ele paga para a mulher dele, não cai para ele. No caso não é minha avó. Isso é ou ele que transfere para ela? Cai para ele ou ele consegue já jogar direto para ela? Ele faz a Benefício. contribuição para ela ou o benefício que cai? Benefício. Pode receber no nome, em alguns casos que for, por exemplo, curador de outro, não sei se é o caso, né? Seu avô, ele é ativo, Sim. Eu confesso que eu não entendi a questão exatamente. Ela recebe no nome dele? Como que é? Então, isso que eu queria saber. Se é haveria possível possibilidade fazer dele com ele vivo. passar pra ela. Não. Só em caso de falecimento dele. Ah, tá. Então, Ele tipo, ele que recebe a paga, pensão. passa para ela o valor. Exatamente. Mas Agora, para que ela possa receber, tem que comprovar o vínculo deles. sim, tem que comprovar. Duas questões. Primeiro, o vínculo entre um e outro, certidão de casamento, Isso pós o falecimento dele. pós-falecimento. E que ele era ou segurado do INSS, né, contribuindo, ou era aposentado. No caso dele, ele é aposentado, Aham. ele vindo a falecer, ela recebe o benefício sem maiores problemas. No caso, não tendo ali um matrimônio, né, formalmente, como que seria? Tem que comprovar a união estável. Essa união estável, no mínimo 5 anos. 2 anos. 2 anos? 2 anos. Aí, dependendo do tempo de união estável e tal, vai receber o benefício só por um tempo. Por exemplo, se o mesmo caso que a pessoa é casada. Casou, passou uma semana, um dos dois veio a falecer. O benefício é só de 4 meses. Então tem essa questão desde 2015. A gente tem essa impressão que as pensões por morte são eternas,
mas não são mais. Depende do tempo, da convivência e também da idade daquela pessoa que vai receber. Se a pessoa for muito nova também, recebe só por pouco tempo. E aí tem uma tabela, né, de cabeça a gente nunca lembra, mas tem uma tabela que fala o tempo das pensões. Mas nessa pergunta sua, Caio, tem que comprovar a união estável. Então, qualquer documento que prove que as pessoas estavam juntas, né? Um seguro de vida que consta aquelas duas pessoas ali, um titular e um beneficiário, comprovante de endereço, que mostra que as pessoas moram na mesma residência, até foto em rede social, que comprova que duas pessoas são um casal, fazem prova daquela união estável e pode ajudar a receber o benefício. Tem mais uma pergunta aqui. É muito entrelinhas, né, cara? Um detalhe, né? Por isso que a gente tem que ter um Vai ge- advogado É, aí. vai gerar um segundo podcast, com certeza. Com certeza. Tem pergunta aí? Vamos lá. A Silvia fez a seguinte pergunta. Quanto tempo antes de aposentar seria vantajoso aumentar a contribuição do INSS? Já Essa a gente meio essa que falou, pergunta né, a respeito Para que disso. seja uma estratégia assertiva, ela tá falando. Isso. essa pergunta a gente recebe bastante, mas não dá para falar de bate-pronto para a Silvia quanto tempo. Tem que analisar o caso da pessoa e fazer as simulações. Tem que ver quantos anos que aquela pessoa tem, qual o valor das contribuições que ela já pagou, que ela vai pagar e que ela tem condições de pagar. E não basta essa pessoa querer saber e a gente simular que ela vai pagar agora no teto, né, do INSS. Garantir, né? Sendo que ela não tem condições financeiras de pagar o INSS no teto. Tem que saber qual o tipo de aposentadoria que ela está buscando, se é por tempo de contribuição, se é por idade. Então, como você disse, são muitas entrelinhas, muitas questões, tem que ver cada caso. A gente não consegue falar de bate-pronto assim quanto tempo que tem que aumentar a contribuição. E nesse caso, a gente procurando a sua assessoria, você consegue fazer esse cálculo, essa simulação de cálculo. Sim, o advogado previdenciarista é o especialista que faz essa simulação. Então, a gente consegue ver quanto tempo a pessoa tem que começar a contribuir para aumentar o valor do benefício, qual o valor que ela tem condição de pagar, qual o valor que ela vai pagar, se está tudo certo no INSS dela. Tem que sempre procurar um advogado previdenciarista. A gente está cansado de ver pessoas que inventam de fazer sozinho, porque fulano falou, o vizinho falou, posso fazer desse jeito que dá certo, e lá na frente vê que está perdendo dinheiro. Eu vi uma pergunta na minha cabeça aqui, que você fez essa aí, ela fugiu. Tá. Quanto tempo, geralmente, é o processo de aposentadoria? Depende do Você processo. falou que, 10 anos antes, já começa a planejar, fazer todo Isso. Que são duas o questões. documento. Uma questão é planejar a aposentadoria, e aí não tem processo nenhum, né? Tem só um planejamento com o advogado que vai montar o seu planejamento previdenciário. E tem o processo mesmo, a partir do momento que você faz o pedido no INSS. Isso é até meio perigoso falar, né? Depois algum cliente está assistindo vai me cobrar. Mim, né? Falou que é uma semana e tá Oh, não demorando sei ainda. mais. No INSS tem demorado, em média, 3 meses. Um processo simples. É rápido. Então você faz um gente. pedido, passa mais ou menos 3 meses, mas pode ser. Tem casos INSS que tá demora trabalhando, então. minutos, tem casos que demora mais. Na justiça, é até um pouco vergonhoso a gente falar isso, o processo judicial no Brasil ele tem em média 5 anos. Em qualquer processo, ele demora um prazo. Revisões, coisas do tipo. Tem que ter paciência, porque o INSS, por ser um órgão federal, ele tem prazo em dobro. Então, enquanto o advogado tem 15 dias para fazer manifestação geral, o INSS tem 30. Então, isso acaba prolongando. E aí o INSS recorre, vai para o tribunal. Então, o processo judicial no Brasil é nessa média. Aqui na região, de uns tempos para cá, tem melhorado muito, tem sido mais rápido. Mas ainda é o tipo de coisa que tem que ter paciência. E quais os benefícios não sofrer alteração com a reforma? Tanta coisa já me falou aqui, minha cabeça já tá... Você já falou nesse ponto. Quem não sofreu? Os dois mais comuns aqui na região. Aposentadoria rural, pessoal que trabalhou a vida inteira na roça. A mulher Por hoje... tempo também? É por tempo, mas a pessoa da roça não precisa contribuir para o INSS. Ela só precisa provar que está trabalhando na roça, que é produtor rural, pequeno produtor rural. E ela também tem uma idade reduzida, porque é um trabalho que exige mais fisicamente. O homem aposenta com 60 anos de idade, a mulher com 55. Eles precisam provar os últimos 15 anos de trabalho na roça antes de completar a idade. Ou seja, o homem dos 45 aos 60 tem que fazer prova desse período. A mulher dos 40 aos 55 de idade. É um benefício que não sofreu alteração. Outro benefício comum, o BPC-LOAS, é um benefício assistencial, pago pelo INSS também, benefício para pessoas que são de baixa renda e tem dois casos, né? Tem que ser baixa renda, em todos os casos,
e aí se divide em outras duas vertentes. O deficiente, uma pessoa que é baixa renda e deficiente, e o idoso de baixa renda. Esse benefício também não sofreu alteração com a reforma da Previdência. Manda bem. Tem mais uma pergunta aqui, ó. No caso de um casal de idosos, quando há falecimento de um dos cônjuges, quanto tempo dura a pensão por morte? Ter os dois da Sendo né? de idoso, vai ser vitalícia a pensão. O Os idoso, né? dois já sendo aposentados. Sim. É, Tipo assim, um ou outro recebe do parceiro o resto da vida. o resto da vida, é. Se eu não me engano, eu posso estar errado, né? Porque esse é o tipo de coisa que a gente nunca guarda de cabeça. A partir dos 45 anos de idade da pessoa que vai receber, a pensão é vitalícia. Então, por exemplo, um casal, marido e mulher, a mulher tem 50 anos de idade. O marido vem a falecer, aí o INSS vai ver qual que é a idade daquela mulher que vai receber a pensão. Tendo 50 anos de idade, ela tem a pensão pro resto da vida. Se fosse 30 anos de idade, ela recebe 10 anos, 15 anos, enfim. Aí entra na tabela. Mas sendo idoso, né, considerando que idoso é acima de 65 anos de idade, ela pode ficar tranquila. Geralmente o pessoal pergunta, aí vai ver o caso deles, né? Pode ficar tranquila que a pensão é vitalícia. Outra pergunta, Sua. vamos lá. É a respeito da aposentadoria para os pais ou responsáveis, né, das crianças portadoras do TEA. Tem alguma coisa para falar para a gente a respeito disso? Há um projeto de lei para criar essa aposentadoria. Então, primeiramente, hoje ela não existe. E aí foi bem recente no Congresso que foi aprovado numa comissão para criar justamente um benefício para pais de pessoas que têm autismo. Mas ainda é um projeto. Foi aprovado só em uma comissão no Senado, não existe o benefício ainda, e até ser aprovado tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados, Senado Federal, então existe todo um projeto. Mas é um benefício que eu vejo muito interessante, principalmente para a mãe de criança que tem o transtorno do espectro autista, porque essa mãe, tem clientes assim, a mãe fica presa naquele filho. Sim. Ela sai do trabalho para cuidar da criança, ela não consegue voltar para o mercado de trabalho, ela se desdobra vendendo coisas em casa, fazendo algumas atividades para pagar o tratamento, a terapia, às vezes uma escola particular, porque aqui na região, né, outros lugares eu não sei, mas aqui na região as escolas não têm uma estrutura para receber essas crianças, então a mãe acaba vivendo a vida dela presa naquela criança, em função da criança. Então eu vejo que é um benefício interessante, espero que seja aprovado, mas até ser aprovado tem um longo caminho pela frente ainda. E entrando no político ano que vem, que as aprovações acabam sendo engavetadas, né? Sim, porque aí é ano de eleição, né? Não pode criar benefício social, então muito provavelmente a gente não vai ter isso recentemente. Fred, alguma pergunta aí? Zerou? Sua também não? Eu tenho só mais uma colocação aqui muito importante para o pessoal entender. Quando você está afastado por acidente na empresa. Já chegou no escritório situações da pessoa falar, olha, trabalhei 5 anos numa empresa, 10 anos na outra, mas dentro desse período que ela estava dentro daquela empresa, teve períodos que ela estava afastada. Esse período de afastamento, o INSS ele contribui automaticamente, né, desconta da contribuição, ele mantém esse colaborador como assegurado ou não? Se for o caso de pessoa que ficou afastada por acidente do trabalho, ela não tem com que se preocupar. O INSS automaticamente ele não vai fazer recolhimento, né? Nem o empregador, o patrão. Mas esse benefício, quando essa pessoa voltar a contribuir, todo esse tempo que ela recebeu de benefício já vai contar automaticamente como tempo de contribuição. Então, só você imaginar, a pessoa entrou de carteira assinada numa empresa, virou um colaborador, passou um tempo, ela sofreu um acidente lá dentro. Ficou recebendo benefício 1 ano. Melhorou, está 100%, voltou para o trabalho. Voltou a contribuir, voltou a recolher o INSS certinho, carteira assinada, todo esse 1 ano que ela recebeu de carteira de benefício, por incapacidade que ela teve encostada, isso vai ser contado como tempo de contribuição. Então não existe aquele buraco, Não né, existe. no recolhimento. Ok. Mais alguma coisa, Gu? Por mim, se for mais, eu vou travar. Eu vou esquecer do que ele falou. Então, eu falei pra vocês, vamos ter um segundo convite aí pra você trazer mais. Eu até sugiro, Gustavo, um ponto importante, atualizações de leis, enfim, é muito... A gente pensou aí, né,
Gabriel, da gente fazer o próximo relacionado mais para aposentadoria rural. Acho A região que, nossa é né, muito bem grande, né? muito. Aqui tem muito na região. que é uma das Perfeito. especialidades do Gabriel. Então já vamos acabar aqui, a gente já marca a data, pô. Com certeza. Amigo, né? Vamos embora Sim, e aproveitar. deixa o seu contato, quem quer te acionar aí para tirar dúvidas, seu serviço, seu Instagram, telefone. Seria um prazer, mas eu prefiro não por causa da OAB. O advogado tem Ah, algumas restrições para divulgar o nome e tal, então No escritório, nada? eu prefiro não. O que eu prefiro fazer um alerta, para quem estiver assistindo, é uma coisa que infelizmente tem acontecido muito, que é o golpe do falso advogado. É o Nossa, fique ligado nisso aí, gente. doutor Rodolfo vai vir aqui no Ita na Rede falar, que são golpistas, estelionatários que se passam por advogados e pedem pagamentos das pessoas para liberar benefício previdenciário, enfim. Então, se tiver dúvida, vai no escritório do advogado, liga por vídeo, exija do advogado que você veja ele para você ter certeza que não é um golpe, porque infelizmente tem acontecido muito na região. Você liga a televisão, só dá estelionato, esse crime aumentou, explodiu de uns tempos para cá. Todo mundo já recebeu uma ligação ou uma mensagem, né, de alguém se passando por outro, pedindo dinheiro, falando que é familiar e tal. Então fica o alerta, porque infelizmente tem acontecido muito. Eu até te fiz essa pergunta, esse convite, né, pra você falar, porque eu particularmente não sabia desse sigilo, vamos dizer assim, profissional de vocês. O advogado tem algumas restrições da ética, do Código de Ética da OAB, relacionada à propaganda e tal. Então a gente pode fazer conteúdo informativo, mas tem que ter alguns cuidados com a exposição do nome e tal, até para conservar a imagem da profissão. E é até legal isso aí, que é um insight pra quem tá assistindo. Você vê a pessoa muito falando, né, se expondo, põe uma interrogação. Será que é, né? Tem que tomar cuidado. O que eles têm feito muito, os golpistas, é número de telefone. Então, pega o número de telefone, pega a foto do advogado, pega informações do processo, porque o processo é público, e aí usa dessas informações para enganar as pessoas. Então, a melhor alternativa é sempre estar junto com o advogado, nunca abrir aplicativo de banco quando tiver no telefone, e aí qualquer caso de dúvida, sempre entrar em contato pessoalmente com o advogado. Que show. Valeu. Deixa o seu, então. É isso aí. Pessoal, meu arroba é TCM Assessoria Oficial, que esse aí é do escritório. E também tenho pessoa física, que a gente vai estar trazendo alguns conteúdos informativos também, é arroba Caio Carvalho Mendes. E o escritório seu fica em frente. Fica em frente à prefeitura, aqui em cima da fisioterapia da Francine. Pra quem quiser abrir uma empresa, tirar alguma dúvida, procura o Caio, Chega lá que a gente que é o resolve. meu contador também. E eu deixo o meu também, pra quem ainda não me acompanha, Gustavo E. Pires, onde lá eu compartilho com vocês N situações de motivação, de empreendedorismo, trago muito pro âmbito do empresário, do empreendedor. Então vale muito a pena seguir pessoas, né, que agregam pro intelecto, né? Porque hoje o mundo tá cheio de coisas que não agrega em nada, né? As pessoas perdem tempo, então fica o convite para vocês aí, Gustavo E. Pires. E para fechar, como a gente sempre fecha, eu queria uma mensagem de cada um, pro telespectador aqui, sobre o tema que a gente falou hoje. Eu posso começar. Vou deixar você ensaiar justo. O primeiro é, ande na lei. Procure o seu advogado, falando para você empresário, procure o seu advogado, seu contador. Então ande o máximo possível na lei, para que lá em médio e longo prazo você não tenha problema. E trago para você, empresário e empreendedor também. Para de lamentar, para de chorar pelas leis que acontecem no Brasil. Faz você por merecer, sabe? Pegar essa manguinha aí e faz algo diferente. Eu tenho certeza que você vai colher coisas diferentes. Agora vocês dois. Eu começo. Se quiser olhar nos olhos dos A minha telespectadores... dica é o seguinte, não faça nada por orientação de pessoas que não conhecem. Curiosos, vizinhos, o meu vizinho fez assim, o meu amigo, o meu primo fez dessa forma e deu certo. Cada caso é um caso. Então, as pessoas que inventam de fazer por conta própria e porque são orientadas por pessoas que não conhecem, que não são especialistas, acabam perdendo dinheiro. Então, o melhor é gastar um pouquinho com alguém que sabe, para depois lá na frente ter um retorno financeiro melhor. Minha dica, pessoal, para você, empreendedor, empresário. Seja parceiro da contabilidade. Tenha um advogado na sua empresa. Porque nós trabalhamos com a lei, né? Nós estamos constantemente estudando para isso. E então, a liderança é muito importante.
A partir do momento que você resolve liderar a sua empresa, conhecer as especificidades da sua empresa, dos seus colaboradores, a necessidade do mercado e entender que a lei ela é tanto para um quanto para outro, beneficia todo mundo. Então, entrar em contato com o contador antes de qualquer atitude, né? Contrato de trabalho, eu vou contratar o funcionário, vou passar uma semana, 2 semanas, depois eu passo na carteira. Não faça isso. Vamos contratar na carteira. Até mesmo porque, a partir do momento que você registra, você tem a autonomia de cobrar, né? A importância de você já começar certo para que dê certo. Então, você é o espelho da sua empresa, né? E conta com a contabilidade e advocacia para você alcançar o sucesso. CCM. CCM. Gabriel, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Agregou muito, tenho certeza. E você, se possível, assista de novo, porque sai vários. Às vezes a gente colhe só o que a gente estava precisando de dor agora, né? Se ouvir de novo, você, putz, olha isso aqui, eu não tinha prestado atenção, né? Eu estava pensando em soltar uma ideia aqui. A partir de todo podcast que a gente fizer um FAQ depois e deixar disponível pro pessoal que tiver interesse, com as perguntas e respostas que a gente fez aqui no vídeo. Eu acho que fica mais fácil para ela procurar e a gente disponibilizar. Até o pessoal que não consegue assistir na hora, né? Sim. Depois tem a possibilidade de fazer as perguntas e tirar as dúvidas. Isso. Por vocês, ok? Vamos criar então. Ok. Então, beleza. Então, de novo, obrigado. Vai ter a Parte outro tema, 2. parte 2, com certeza. E é assunto que, cara, não acaba nunca, né? Sim. E, Caião, obrigado também pela sua Eu presença. agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado pela participação. Valeu. Obrigado pelo convite. Gente, obrigado pela sua presença até esse horário. Não sei quantas pessoas estavam com a gente aí. Quantas até agora? 47. Eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? Porque, que nem eu falei pra você, né? Segunda-feira, que horas são? 10h50. 5 para as 11 da noite, 47 pessoas consumindo conteúdo. Então, esse programa realmente ele é feito nesse formato de dia e horário justamente para isso. Para aquelas pessoas que realmente buscam o assunto, né? Assunto que vai agregar na vida delas. Então, obrigado pela sua presença e até semana que vem um tema muito interessante para vocês aí. Acompanhe aí o Ita na Rede, o @Ita na Rede, que lá a gente solta toda a agenda. Então, em breve, já vai ter a convidada, né? Já dou até essa deixa já. A convidada aí que vai trazer uma grande mudança de vida para vocês. Fechou, gente? Obrigado pela sua presença e até segunda-feira que vem. Um abraço.